E aí você observa também que no leme tem a mesma coisa. Olha lá no leme, tem compensador também, pela mesma razão. Quando você vira o compensador à esquerda, sentado no avião, ele está lá atrás, o compensador vem para a sua esquerda, o leme vira para a direita, o avião dá uma guinada para a direita. Se você colocar o compensador para o lado direito, o leme vai virar para o lado esquerdo e vai guinar para a esquerda o aeromodelo ou o avião. Perceberam? Muito bom, vamos para frente. Eixo da fargem, a sua importância. Controla a altitude da aeronave e permite que o aeromodelo suba, tá? Para ganhar altitude ou desça para perder altitude. Isso pode ser muito suave quando você compensa, através dos compensadores, tá? E é claro, no aeromodelo, quando você está, por exemplo, com um aeromodelo de voo livre ou coisa assim, que você está aprendendo agora, você vai lá atrás e dá uma entortadinha na cauda, no Depronzinho que está lá atrás, ou coisa parecida, ou coloca uma latinha, coloca um papelzinho, alguma coisa que vá compensar algum erro seu de construção. Também serve para isso em aeromodelismo, tá? Em avião também. Existem compensadores fixos em avião, existem compensadores fixos em aeromodelos, que já dão a correção correta para o voo do aeromodelo, sem ficar forçando o servo, essas coisas, tá ok? Muito bom. Além disso, o eixo de arfagem ele é fundamental para manter o equilíbrio longitudinal do aeromodelo durante todas as fases de voo, tá? Então, se você não tem isso, por exemplo, vou rolar para a esquerda, eu já dei esse exemplo. Vou rolar para a esquerda. Se eu não tenho o eixo de arfagem e o elevator lá atrás para fazer isso, ele desce o nariz. A hora que você botou uma asa embaixo, ele vem para cá, ele desce. Então, você tem que controlar no eixo de arfagem, no elevator, então subindo um pouco o profundor no voo de um avião de verdade, no voo de um aeromodelo rádio controlado, e até no de voo livre, que você já deixou trimado quando você jogou, para ele fazer curva à esquerda. Se você não quiser que ele faça isso e vá para o chão, você tem que deixar o profundor ligeiramente trimado para subir, para ele fazer uma curva para a esquerda sem despencar para baixo, né? Tá? Isso vai garantir, é claro, que o aeromodelo tem uma trajetória perfeita, nivelada, estável, direitinho, né? Então, esse é o segundo eixo. Tá? E a coordenação entre os eixos? Como eu já expliquei agora, assim como nos outros eixos, a coordenação é essencial entre a arfagem e o guinada e o de rolagem, tá? Quando você usa o eixo de rolagem para fazer uma curva, eu já disse isso, vou dizer de novo, o arfagem é obrigado, você é obrigado a usar, porque ele é influenciado e ele vai mudar a atitude do avião, tá? Não tem jeito. E manter essa coordenação é fundamental para que você tenha, então, aquele voo maravilhoso e sem nenhuma atitude indesejada. Porque era o modelo é assim, é igual avião. Entrou numa atitude indesejada ou numa atitude inesperada para a gente, muitas vezes vai até o chão se você não tiver experiência para controlar esses três eixos, tá ok? Então, isso é fundamental, você ter essa coordenação dos três eixos. Tá aí de novo, só para recordar: eixo de rolagem ao longo da fuselagem, eixo de arfagem ao longo da asa e eixo de guinada verticalmente ao próximo eixo, então, que nós vamos falar, ao centro de gravidade ali do avião, ou a fuselagem do avião. Concluindo, eixo de arfagem, ele leva a um controle, né, muito bom para subir e descer o aeromodelo, etc. É claro que a arfagem também está intimamente ligada, né, com os outros eixos. Então, dominar o controle desse eixo de arfagem é fundamental, essencial para pilotar direitinho o nosso aeromodelo, correto? Eixo de guinada. O eixo de guinada é um dos três eixos de movimento fundamentais em um aeromodelo. Por quê? Porque é ele que vai dar a direção do voo, entendeu? O de rolagem inclina o avião, mas quem dá a direção mesmo é o eixo de guinada. Então vamos ver direitinho como é esse eixo de guinada. Está aqui a figura, olha só. Eixo de guinada. Dá uma espiada na figura da esquerda, o leme para onde está virado. O leme está virado
para a esquerda. Você está sentado no avião, lembra? Ele está lá atrás. Então, nós estamos aqui, o leme está virado para a esquerda. Quando eu falo assim, parece que é para o lado contrário, né? Não, mas ele está virado à esquerda porque nós estamos sentados de frente para o motor. Então, ele está se inclinando para a nossa esquerda, tá ok? Aí o avião, o aeromodelo, vira para a esquerda. Se eu pisar lá no pedal do aeromodelo, ou der comando no pedal do aeromodelo, não, do avião, e der comando no rádio do aeromodelo, por exemplo, para a direita, o que vai acontecer? O leme vai virar à direita, como a figura da direita, que você está vendo aí. Eu estou vendo de frente, eu não sei se você está vendo ao contrário aí, tá? Mas eu estou vendo de frente, então, para mim, é direita. Mas está escrito aí, né? Guinada alla derecha, timón de dirección a la derecha, tá? Isso significa guinada à direita, leme de direção à direita, ok? Guinada à esquerda, leme de direção à esquerda. Então, aí dá para a gente ver muito bem o eixo de guinada, tá ok? Definição. Eixo de guinada é vertical, se estende de cima para baixo, passa pelo centro da aeronave perpendicular ao eixo de rolagem. Ah, peraí. Então, ó, eixo de rolagem, sabe que é aqui, né? Perpendicular ao eixo de rolagem, ó. Ele está perpendicular aqui ao eixo de rolagem quando está tudo certinho. Quando a rolagem acontece, muda, é claro. Então, o exemplo está aí atrás, né? Ele está aí atrás, não. O exemplo está aí na tela. Ele permite que o aeromodelo realize movimentos de rotação em torno do seu próprio eixo vertical, alterando a direção da proa do avião. Então, fazendo isso e isso, tá ok? Como vocês viram na figura anterior. Imagina o aeromodelo como um peão. E o eixo de guinada é o eixo ao redor de onde o peão gira. Controle desse movimento. É o leme que dá esse controle do movimento de guinada, tá? Então, é uma superfície que está lá atrás, que vocês já viram, já ensinei para vocês, e é geralmente vertical, na vertical da cauda, tá? Ah, por que tem diferente? Tem, ainda eu vou falar muito sobre isso aqui, as estruturas do avião, tá? Bom, quando o leme é movido para um lado, a parte traseira do aeromodelo ou do avião é empurrada para o outro, resultando em uma diferença, né? Uma mudança de direção da proa. Proa é a parte da frente do avião, tá ok? Então é importante a gente saber isso. Então, aqui de novo, só para a gente lembrar a figura do nosso leme de direção. É aquela parte móvel atrás do estabilizador vertical. Vamos continuando aqui. Para que funciona? Manter o avião em linha reta, tá? E ele é super importante, cara. Essa é a parte mais complicada do voo. Você sabe que a parte mais complicada do voo não é voar, né? Nem aeromodelo, nem avião. A parte mais complicada do voo é pouso e decolagem. Aí a parte mais complicada e mais perigosa do voo. Por quê? Porque é quando o avião está em baixa velocidade e a única coisa que vai funcionar, tá, é o eixo de guinada, através do leme, tá? Para dirigir ele no chão, não adianta você dar aileron, não, tá? Tem que ser ali o leme. Com a roda no chão, a roda ela atua junto com o leme, tá? E quando a roda sai do chão, se for um avião que tem duas rodas na frente e uma atrás, com trem de pouso convencional, é fundamental que você mantenha cabrado, ou seja, o profundor puxado para a roda ficar firme no chão, até ter uma velocidade suficiente aerodinâmica para que o leme passe a atuar. Quando você tem um avião triciclo que tem 3 rodas, né, 2 embaixo da asa praticamente e uma lá na frente embaixo do motor, aí tudo bem, não é um problema. Quando você vai começar a sua corrida de decolagem, é fundamental até que você segure um pouquinho picado para que a roda fique no chão. Porque se o avião engrena para um lado e ele não tem controle, você quebra o avião ou o aeromodelo ali no chão, na pista mesmo. Tá ok? Então é muito importante esse eixo de guinada para decolagem e aterrissagem. E qualquer manobra de baixa velocidade, tá, onde você precisa necessariamente, tá, de uma estabilidade direcional para evitar derrapagens, né, que você não quer. Cara, derrapagem em aeromodelo, tem isso? Claro que tem, veja bem. Vou fazer uma curva para a esquerda. Aí eu não uso leme, eu uso só o aileron. O que vai acontecer? O avião vai fazer isso, ó, você tá vendo que ele sai até da tua tela aí, ó. Ele vai escorregar para lá para vir para cá.
Por outro lado, se você usou o eixo de guinada junto com o eixo de rolagem corrigido pelo eixo de arfagem, olha aí, ó. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Vou fazer uma curva para a esquerda. Acionei aileron, acionei profundor e acionei leme. Faço a curva tranquilamente. Não derrapo, percebeu? Então tem uma diferença muito grande. E uma derrapagem num pouso pode significar que você termina a tua aproximação fora da pista, tá? Então, coordenação de manobra, correção de desvio, tudo isso é fundamental e é função do eixo de guinada. Só lembrando de novo, eu boto a figura aí de vez em quando para a gente lembrar qual é a função desse eixo de guinada. Lembre-se então que ele é na vertical do eixo de rolagem. Então sairia aí verticalmente da tela para você ou entraria na tela bem ali no centro da asa que está também embaixo da fuselagem, atravessa tudo. Então, eixo de guinada é isso. Coordenação entre esses eixos. Como nos outros eixos, eu acabei de dar um exemplo, né? A coordenação é fundamental. Agora você sabe por que às vezes o cara está lá soltando o seu aeromodelo, não vamos supor que seja um aeromodelo de rádio controle. Aí ele faz a aproximação e passa da pista. Não consegue chegar na pista. Por quê? Porque ele não está coordenando o aileron com o leme, tá? Tem que coordenar numa curva, na verdade você é obrigado a coordenar aileron, leme e profundor. Eixo de rolagem com eixo de guinada com eixo de arfagem. Tem que controlar os três. Se você não controlar os três, você não vai ter, tenha a certeza, um voo totalmente controlado. Você vai na sorte. Por isso que às vezes o camarada vem para pouso, passa da pista, vem para pouso, sai antes da pista, e aí não consegue chegar na pista. Ou então, às vezes, vem para pouso e pousa no cantinho da pista e blá, para o meio do mato, quebra tudo. Isso com aeromodelo rádio controlado. O mesmo vale para aeromodelo de voo livre, você regular tudo isso para que teu aeromodelo, quando você soltar ele, jogar o planador, ou seja lá o que for, um avião elástico, você soltar ele não virar e entrar no chão, porque você não soube regular antes os três eixos, tá ok? Então, é fundamental isso que eu falei aqui até agora. Até escrevi aqui, ó, quando se realiza uma curva usando o eixo de rolagem, é necessário aplicar um certo grau de guinada para manter a trajetória. Acabei de falar isso na prática para vocês, tá? Se você não usa a guinada junto com a rolagem, a chance de você perder a trajetória do voo e passar a pista, não conseguir ficar no eixo da pista, é muito grande. Isso é fundamental em aeromodelos e em aviões grandes também, tá? Então, conclusão. Eixo de guinada é fundamental para controlar a direção do aeromodelo durante o voo. Dominar o controle do eixo de guinada é essencial para manter a estabilidade direcional e realizar manobras precisas e corrigir desvios de curso. São as coisas que eu escrevi aí para você. E também isso permite que você tenha um controle total sobre a trajetória do aeromodelo. Sabe aquela curva que você está vendo lá, você está lá no campo vendo o camarada soltar o aeromodelo e ele faz a perna base. O que é a perna base? Sabe o comprimento da pista? Ele vem, o vento, tá? O vento, quando você vai pousar, tem que estar de frente para o seu aeromodelo. Então, o que acontece? Para você entrar no circuito, o que você faz? O correto é você passar alto em cima da pista, no meio dela, fazer uma curva para a esquerda se o vento estiver aqui de frente para você. Então, você faz a curva para a esquerda perfeitamente, termina essa curva, você gira a base, que a gente chama, e termina essa curva no eixo, tá, da pista. Então, você gira a base, girando base e alinha. Então, girou base, alinhou, cara, vem para pouso. Você vai acertar certinho o meio da pista, direitinho. É esse giro de base. Se não tiver o controle dos três eixos, você pode terminar antes, você pode terminar depois, você pode terminar num canto ou outro da pista, e a hora que você pousar, já que você não está no centro da pista, a chance de você se enfiar para o meio do mato e quebrar é muito grande, ou ainda atingir alguém que está assistindo lá o seu voo de aeromodelo.
Então, isso no caso de um aeromodelo radiocontrolado. Como eu já disse, tudo que eu estou falando aqui se aplica o control, não, o control não. O control não, hein? Ah, lá, peguei você. O control não. O control a gente trabalha diferente, nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas se aplica a voo livre com um avião que é como tipo um planador, voo livre com um avião, um aeromodelo, né? Quando eu falo avião, aeromodelo é a mesma coisa, um aeromodelo movido com motor elástico, tá? E também com motor a explosão e também com motor elétrico, tá ok?